Convidamos agora o Padre Maurício para a sua mensagem aos presentes. Boa noite a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. O Miranda, você já conhece tempos atrás, né, na eleição municipal, na época de segurança, secretário, e a todos. Eu estou trazendo aqui um seminário, como foi me pedido. Nós organizamos um seminário a nível da cidade de Linhares, Rio Bananal e Soletama, no dia 19, 20 e 21 de setembro, puxado pela nossa área. São 7 paróquias, representando mais ou menos 176 comunidades, que compõem um pouco essas 3 cidades. E o seminário, então, nós tivemos, então, sobre a questão das cidades de Linhares, Rio Bananal e Soletama, promovido pela área BR-101 Norte de nossa diocese, dia 19, 20 e 21. Contou, então, com assessores da Ana Paula Vitali, Jones Viscouve, Instituto Jones Santos Neve, mestre em Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela Universidade de Brasília, e destacou a análise da economia, da política, da sociedade brasileira e do Espírito Santo. Não precisa nem dizer os números de desenvolvimento da economia brasileira. Depois tivemos o segundo dia o Maurício Abdala, licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutor em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo, que falou sobre o crescimento dos municípios do norte do estado e o impacto na vida das pessoas, especialmente nessa nossa região, Linhares, Rio Bananal e Soletama. E aqui foi muito interessante, porque aí nós podemos ver a realidade que muitas vezes não queremos ver, não queremos enxergar. A gente faz acerto uma política, às vezes faz de conta que a gente está fazendo, faz de conta que eu acredito. E os números estão aí, não pode ser menosprezado. Aqui é muito interessante, nós não vamos fazer isso aqui, mas só para lembrar que esse segundo dia, realmente, uma amostragem da nossa realidade de Linhares, Soletama e Rio Bananal, a situação das drogas, violência, assim por diante, e acima de tudo, qual é a origem disso aí. Terceiro dia tivemos então com Dom Décio, os desafios. Então, de um lado, pode-se ver a crescente econômico de nosso Estado, o Espírito Santo, em contrapartida à violência, drogas, miséria, etc., que cresce de maneira desproporcional. E aí vemos uma contradição. As nossas 3 cidades correm o risco, Bananal, Soletama e Linhares, o risco de um caos social. Essa foi uma conclusão que nós, como fosse a falência, na verdade, social. Por isso que se faz necessário esse debate, esse encontro, não pensando em quantidade, mas relembrando em qualidade das representações que estão aqui. Então, corre esse risco, onde o que existe é uma lógica do mercado determinado o que fazer e como fazer. E aí nós lembramos também essa história do crescimento. Às vezes temos que ficar atento que as empresas com incentivos fiscais e depois quem paga a conta é um problema que fica sem resposta. E depois são muitos desafios a enfrentar, como de fato o centro e periferia, o desamparo das pessoas, abandono de pessoas. Cresce muito isso a cada dia, de pessoas, falta de serviço público, criminalidade em suas consequências. Porém, esse é um desafio grande que nós não podemos ficar assim, fazer de conta que não existe. Então precisa construir realmente uma comunidade sólida. E aí nós temos realmente como prioridade, nós tiramos alguma prioridade que vamos trabalhar. A primeira, de todos que estavam presentes, mais ou menos 280, 290 pessoas, representando de novo o pedido do grupo do GAL, acompanhamento ao legislativo. Temos que estar bastante perto, muito próximo, porque todas as comunidades estão sentindo realmente a dificuldade de que esse poder possa fazer o seu papel. E aí nós temos que fiscalizar então o retorno do GAL, que é Grupo de Acompanhamento ao Legislativo. Essa foi a primeira prioridade. Segundo, capacitação de lideranças comunitárias, fazer um trabalho de formação permanente. Terceiro, lembrar dos migrantes que chegam à nossa cidade, a acolhida. Quarto, interação entre associações e comunidade. Associações pedem para que a gente possa estar mais perto e fazer esse trabalho. Quinto, aprofundamento e investimento
das pastorais sociais. Sexto, participação das pastorais sociais nos conselhos municipais, que também é uma falha que nós vemos que a gente, de fato, não tem feito muito isso. Depois, sétimo, trabalho em rede. E aqui nós queremos lembrar da centralização do poder, que foi falado, um sistema ainda que vem de 1806, né, do coronelismo, ou seja, faz às vezes da prefeitura como se fosse a casa grande. É eu que mando e aqui fica centralizado, é que todo mundo perto, porque é democracia, é como estamos aqui hoje. Outro foi falado, participação da gestão pública e de participação do orçamento. Mas do orçamento popular mais verdadeiro, não essa coisa aí que se faz. Então, seria, terminando, participação na gestão pública, participação no orçamento e aí, claro, nós falamos muito lá, há o problema da perda da referência da família. E aí nós temos a questão da causa, né, os valores e assim por diante. Então, mais ou menos, esse seminário foi muito bom, por isso que eu estou colocando e partilhando, certamente nós teremos bons resultados daqui para frente. Obrigado e que Deus nos abençoe sempre nesta tarefa bonita de verdade, da construção, da fraternidade, acima de tudo, do poder que nós temos, porque o poder é muito interessante, mas quando tem monopólio, realmente todo mundo perde. E muitas vezes nós mesmos nos ausentamos do debate. Então, obrigado.